para gravar. É desse jeito, é desse jeito. Estamos agora gravando, e se você não sabe, hoje é a quarta e a penúltima aula desta matéria, síntese do Novo Testamento. Meu Deus, é a penúltima aula. Isso quer dizer que próxima semana vamos ter sorrisos nos rostos, porque é a semana da prova, é a aula final com a provinha. Pastor, já estou tremendo na base. Que tremer na base? Deixa a árvore tremer na base. Tá? Você vai se alegrar, que é uma provinha muito fácil. Você vai ficar com tanta raiva de tão fácil que vai ser essa provinha. Então, hoje é 16, são. Concordância verbal na língua portuguesa tem que ser respeitada. Não é? Hoje são, não é? 16 de setembro de 2021, essa é a quarta aula, curso básico em teologia, turma das quintas-feiras, Academia Bíblica Bereia. Um prazer grande ter a cada um de vocês aqui conosco. Estamos somente hoje com a ausência de momento, 3 alunos, irmã Cássia, irmã Nina e irmão Renato. Esperamos, né? Claro que eles apareçam em algum momento. Quero desde já agradecer os alunos que já fizeram os pagamentos da sua mensalidade de setembro. Deus abençoe, recompense e prospere a vocês poderosa e ricamente. Os que ainda não fizeram, lembrem-se até o dia 30, né? A data limite para você não ter atrasos ou acumulações das suas mensalidades do mês de setembro. Vamos à página 13 da nossa apostila. Quero também avisar que no finalzinho da aula, não sei se alguns de vocês se lembram, há umas 3 semanas, quase virando para 4 semanas, eu fiz uma postagem aqui em todos os grupos pedindo oração por uma causa perdida. Quem se lembra que eu fiz uma postagem pedindo oração por uma causa perdida? Vou dar o testemunho da nossa causa perdida que já está ganha, no poderoso nome de Jesus. E eu quero acreditar que este testemunho vai levantar o seu ânimo, a sua fé, e você mais do que nunca vai lançar mão, não é, do nosso Deus que ainda faz milagres. Alguém aqui acredita em milagre ainda? Alguém acredita? Acredita? Eu e minha família estamos vivendo um milagre tremendo. Vocês vão entender. Eu vou usar só 10 minutinhos no final da aula para dar esse testemunho. É uma história muito longa, mas eu vou resumir em 10 minutos e vocês vão entender como Deus está sendo glorificado e como Deus, né, será também glorificado na sua vida e no seu milagre, porque a minha oração é que ele alcance também um milagre desse tamanhão também na sua casa, na sua vida e na sua família, em o nome de Jesus. No finalzinho, então, eu estarei dando esse testemunho, né, para glorificarmos o nosso Deus e fortalecer a sua fé. Página 13. Vamos, então, agora ter a visão dos evangelhos. Os evangelhos. Começando, obviamente, pelo primeiro deles, Mateus. O autor, Mateus o publicano, filho de Alfeu, também chamado de Levi, de acordo com Marcos 2,14. Estava assentado coletando impostos quando o Senhor o chamou. Esta narrativa está em Mateus 9,9. A tradição afirma que Mateus partiu em seguida para pregar o evangelho na Mesopotâmia e África. Segundo John Fox, ele fora assassinado com uma alabarda, que é uma espécie de lança, né? uma vara muito comprida, usada para tocar o gado, na cidade de Nadaba, na Etiópia, em 60 depois de Cristo. Ao contrário de outros textos do Novo Testamento, todos escritos em grego, é possível que este evangelho tenha sido redigido primitivamente em aramaico e depois traduzido para o grego a fim de alcançar os judeus de fala grega. As evidências internas que levam os teólogos a fazerem esta teoria é baseado em palavras aramaicas que estão dentro do Evangelho de Mateus. Por exemplo, não sei se vocês já leram, creio que se lembram, né, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele pronunciou uma expressão em aramaico, Talita cumi. Quem se lembra desta passagem bíblica?
talita cumi, que em aramaico traduzido é a ti te digo, menina, levanta-te. Então, essa é uma expressão aramaica. Outra expressão em aramaico que encontramos no Evangelho de Mateus é quando Jesus faz o milagre da cura de um surdo, né? Jesus coloca o dedo dele nos ouvidos ou na orelha daquele enfermo e grita em aramaico, efatá. Alguém se lembra dessa passagem bíblica? Efatá, que traduzido é abre-te. E também temos a narrativa em Mateus, a expressão aramaica Abba, que quer dizer papaizinho. Em hebraico, papai é Ava, né? Tem quase a mesma pronúncia, mas o aramaico se pronuncia Abba. Então, baseado nestas três palavras, Abba, talita cumi e efatá, encontrados no Evangelho de Mateus, é que se levanta esta teoria, né? A teoria de que o Evangelho de Mateus, originalmente, fora redigido em aramaico e depois passado para o grego koiné para facilitar, não é, os judeus de fala grega a compreensão e a identificação da narrativa da vida do Senhor Jesus. Outro detalhe que encontramos no Evangelho de Mateus são detalhes de características históricas, né? Estamos falando aqui de coisas que você só vai descobrir quando estudar o pano de fundo histórico, o pano de fundo social, o pano de fundo cultural e geográfico. Isso não está escrito com todas as letras, literalmente, na Bíblia, na palavra de Deus. Mas, repito, quando você lança a mão do uso do estudo desses panos de fundo, você vai descobrir uma coisa interessante. Nos tempos de Jesus, era muito normal alguns judeus terem a cidadania romana, pelo fato que a Palestina, né, que é o território da nação de Israel, estava sob a dominação romana. Devido a esta situação, devido a esta dominação dos romanos sobre a Palestina, então alguns judeus, repito, não eram todos, geralmente eram judeus privilegiados pelos seus trabalhos, pelas suas funções na sociedade, vamos dizer, que eram judeus selecionados, pertenciam a uma casta da sociedade judaica, nada normal comparado a outros. Irmã Cássia, boa noite, irmã Cássia. Paz. Sabia que irmã Cássia ia chegar antes do arrebatamento. Chegou, graças a Deus. O arrebatamento não aconteceu, mas chegou a irmã Cássia, né? Mas eu entendo, é muita correria, cuidar de esposo, cuidar de filho, cuidar de casa, né? Eu sei o que é isso, né? Porque eu tenho uma esposa e parece que minha esposa tem 4 rodas. Né? Não tem aquela revista lá do Brasil, 4 rodas? A gente olha para as esposas, para as irmãs, elas parecem tem chamada para 4 rodas, né? Faz tudo. Nós homens não, nós homens temos meia roda, as mulheres têm 4 rodas. Mas vamos lá, voltando à questão dos judeus, né, que tinham privilégios como cidadãos romanos, esse ponto. Nem todos os judeus tinham a cidadania romana, mas alguns, por serem funcionários do Império Romano, alguns por pertencerem a uma elite da sociedade mais privilegiada social e financeiramente, eles tinham não digo o direito, mas o privilégio de lançar em mão da cidadania romana. Mateus, por ser um publicano, ou seja, um colector de impostos, né, um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano, por ser um judeu, olha outro detalhe interessante, por ser um judeu, por ser um colector de impostos e trabalhando para o Império Romano, era normal que os publicanos angariassem, atraíssem o ódio da população judaica. Entenda-me bem, porque os judeus estavam debaixo do quê? Da dominação romana. Então, Roma oprimia a nação de Israel e as demais nações que estavam ao seu redor, porque o Império Romano estava cobrindo uma vasta extensão territorial de terras naquela ocasião. Então, é normal que as nações subjugadas, conquistadas pelo Império Romano, viessem a ter o que? Antipatia, ódio, entende? Repúdio. E dentro da nação de Israel, ver um judeu trabalhando para o Império Romano era tido como um tipo de traição, na verdade, um tipo de antagonismo, de contrariedade. E mais ainda um colector de impostos, né?
Se não bastasse ser funcionário do Império Romano, entende? Roma extorquia, apertava o pescoço dos judeus no pagamento de impostos. E agora imagina a situação de Mateus, como publicano, trabalhando para o Império Romano. Ele era odiado, entende? Ele era tido como traidor. Mas interessante nesse aspecto que Mateus tinha, então, esse privilégio de ter a cidadania romana. Por quê? Porque Mateus é o nome grego e Levi é o nome judeu. Se você quer anotar, Levi é o nome judeu, é o nome hebraico, mas Mateus é o nome grego. Isso indicando que, provavelmente, pelo pano de fundo histórico que aprendemos, ele tinha ou ele detinha a cidadania romana. Ana Paula, tem alguma questão? Pastor, poderia ter alguma ligação também com a história de Zaqueu, por ser publicano? Sim, sim. Sim, Zaqueu era publicano, com certeza, mas em nenhum momento... Eu também poderia ter alguma ligação com Mateus em relação dele ser o chefe, né, dos publicanos? Sim, sim. Por entre os dois, a característica que o evangelista Mateus deixa é que somente o próprio Mateus desfrutava da possível dupla cidadania. Mas, sem dúvida, havia uma relação entre Mateus, havia uma relação, não é, com Zaqueu. Outro detalhe que isso a história ensina, né? Não é a Bíblia. A história ensina que os publicanos, né, os coletores de impostos, geralmente colectavam de 15% a 18% de impostos para o Império Romano. Mas está provado na história que os publicanos chegavam ainda a embolsar mais de 120% de tudo que era coletado. Ou seja, os publicanos eram obrigados a dar em torno de 18% proporcional a cada família na arrecadação anual de impostos. Mas está provado na história que os publicanos chegavam, no final de uma semana de coleção de impostos, quase ter 100% deste valor. Aí nós entendemos lá na Bíblia, porque Zaqueu chega a dizer para o Senhor Jesus: se eu tenho defraudado alguém, devolverei até 4 vezes. Se fizermos a conta, colocando em números redondos, né, 18 arredondados seriam 20%. E os 4 vezes estaria mais ou menos dentro da quantidade que os publicanos roubavam, ou seja, 18% tinha que ser dado para Roma, mas o lucro, fora desses 18%, ia para onde? Para o bolso dos publicanos. Era uma corrupção violentíssima, violentíssima. Aí Zaqueu, sim, aí nós vemos que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se eu defraudei alguém em algo, claro que ele defraudou, claro que ele falou isso, porque ele tinha consciência que, além dos 18% que tinha que dar para Roma, ele tinha pego uma diferença, uma superfaturação violenta por fora, jogou no bolsinho dele. Ele tinha consciência que ele era um ladrão. Não sabemos se isso aconteceu com Mateus. Provavelmente não, pelo fato que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, foi chamado para servir a Jesus. Então, queremos crer, né? E também não existe nenhum registro extra-bíblico ou histórico que afirme que Mateus tenha sido tão desonesto como normalmente eram os publicanos. Compreendido esse aspecto, que é interessante que a Bíblia traz os fatos, mas nem sempre temos um esclarecimento ao pé da letra do porquê daqueles fatos. Você só vai entender os fatos à luz da história. Por falar em história, eu quero fazer aqui uma recomendação. Me permite que eu vou dar só uma viradinha aqui? Tá? Eu quero fazer uma recomendação. Eu não sei se eu já falei deste livro. Se eu não falei, eu falo. E eu gostaria de recomendar a vocês que gostam de ler. Quantos de vocês gostam de ler coisas diferentes? Coisas diferentes. Tem pessoas que não gostam de ler nada, mas eu quero acreditar que, se você está estudando a palavra de Deus, você está fazendo, claro, um tremendo esforço para ler. Ler não é uma coisa fácil, eu garanto a vocês. Tá? Eu tenho necessidade, tenho prazer, não sou melhor do que ninguém. Tá? Eu leio desde os 2 anos de idade. O que é isso? Não, não é fenômeno. Eu sou judeu. E os judeus são ensinados a ler e escrever com 2 anos de idade. Então, são 58, 59... São 59 anos
que eu já leio e escrevo pela bondade e misericórdia de Deus. Tá? Comecei a ler muito cedo, muito cedo, muito cedo. Então, a leitura, para mim, hoje é parte da minha vida. Se eu paro de ler, é como alguém me apertar o nariz e cortar os meus pulmões, me asfixia, porque é a minha necessidade e também é o meu humilde chamado ministerial que Deus me deu. Mas eu quero recomendar aqui uma obra de literatura que vai te ajudar a entender os panos de fundos da história bíblica. Já ouviram falar deste livro? A História dos Hebreus, né? Irmã Laodiceia já tem, ela já me mostrou. Então, eu recomendo que você, na medida do possível, dê uma leiturazinha na História dos Hebreus. Não sei se eu já falei sobre este livro, sobre a importância desse livro, né, de um autor judeu chamado Flávio Joséfo. Tá? Só que essa aqui é a primeira edição. Eu já falei alguma coisa sobre essa primeira edição da CPAD, né? Já falei, né? Essa é a primeira edição que a CPAD lançou em 1992 em 3 volumes. Então, isso aqui hoje é uma tremenda de uma raridade. Deus nos permitiu, né, que no ano de 1992 estivéssemos ajudando na tradução dos manuscritos do latim e do grego koiné. O nosso nome está aqui para a glória do Senhor, né? Se você conseguir isso aqui hoje, é raridade, mas hoje o mais normal é você conseguir um só volume, a História dos Hebreus. Muito interessante, tá? E aqui você vai encontrar muitas narrativas históricas que preenchem a lacuna de certas abordagens que nós lemos dentro dos evangelhos, dentro do livro de Atos dos Apóstolos e dentro até mesmo das epístolas. Voltando ao Evangelho de Mateus. Provavelmente foi escrito entre os anos 50 e 60 AD. Alguém vai me perguntar, pastor, que sigla é essa? AD. Anno Domini. É usado em latim. Tá? Pode ser DC, depois de Cristo, pode ser AD, Anno Domini. Anno Domini quer dizer ano do Senhor, ou depois de Cristo, ou era cristã. Então, anote aí, porque, de repente, alguns de vocês não estão familiarizados com esta abreviatura, AD, que quer dizer ano, A, 2 N's, O, tá? É a palavra ano, só que com 2 N's, porque é latim. Domini, D-O-M-I-N-I, Anno Domini, que quer dizer ano do Senhor, ou era cristã, ou depois de Cristo. Vários livros de teologia você vai encontrar essa expressão AD, Anno Domini, tá? Sobretudo os livros de teologia em inglês. Em inglês é muito comum você encontrar o AD ao invés do DC. Vamos lá. A cidade de Antioquia da Síria, foi o local da redação do Evangelho de Mateus. Mas, por falar em Antioquia da Síria, no mundo bíblico existia uma outra cidade com um nome parecido. Alguém se lembra? Tinha Antioquia da Síria e tinha uma outra Antioquia. Da Pisídia. Da Pisídia. Interessante. Qual dessas 2 Antioquias aonde pela primeira vez foram os cristãos, os discípulos de Cristo chamados cristãos? Em qual das 2? Antioquia da Síria ou da Pisídia? Alguém se lembra? Interessante isso aqui, né? Está em Atos dos Apóstolos. Foi em uma dessas 2 Antioquias. Alguém de vocês se lembram? Estou disposto a dar 50 pontinhos, se você se lembrar. Eu sei localizar no mapa, que eu sei que é essa que fica aqui, não a que fica cá. Olha, gostei da mímica. Eu estou no mapa, mas eu estou tentando lembrar aqui qual que é. Gostei da mímica da irmã Laodiceia. Ela está lançando moda, né? Mímica mapial. Mas vamos lá. Então, irmã Laodiceia, tenta forçar um pouquinho, pegando aqui e aqui. Vamos lá, procura puxar lá dentro da sua caixa de memória. A sua caixa de memória é muito boa, como a da maioria de vocês, né? Qual das 2 Antioquias foi o local que pela primeira... Da Síria.
Vou colocar da Síria, por causa que fica mais direcionado para a Síria. Olha, a memória da irmã Laodiceia não tá nada ruim, não. Está melhor do que a minha. Antioquia da Síria. E se você quiser também anotar, porque tem muito a ver com o Evangelho de Lucas, na Antioquia da Síria foram lançadas as primeiras bases da igreja missionária. Se você quer conhecer as bases do que é missões, tá ali em Atos capítulo 13, falando que em Antioquia da Síria foi lançada a primeira base missionária. Então, essa cidade ela é importante por esta razão, né? Por ter sido uma base missionária, importante base missionária, e, consequentemente, ali também se tornou a cidade que marcou a primeira vez que os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. Nós vamos ter uma matéria, quem não fez essa matéria, chamada Geografia Bíblica. Ela vem lá na frente. Tá? Quem já fez, amém. Quem não fez, vai passar por essa matéria e vai ficar realmente um pouco impactado e surpreso que a Geografia Bíblica tem muito a nos ensinar. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, né, conseguem colocar Canaã, sabe aonde? Dentro da Itália. Conseguem colocar a Ásia Menor dentro do Egito, e assim por diante. Né? É uma mistura tremenda. Né? Eu já ouvi um pregador de renome no YouTube que ele consegue colocar Roma dentro do Rio Nilo. Não sei como ele conseguiu fazer isso. E repetiu 4 vezes, com uma convicção. Gente, como é que ele conseguiu colocar Roma dentro do Rio Nilo? Ele dizia, irmãos, Roma é banhada pelo Rio Nilo. E eu gritando do outro lado, calma, irmão, abre a boca, fala de Rio Tibre, e não Nilo. E agora? Vai convencer esse irmão. E tem mais de 800 mil views quando ele fala isso no YouTube. Eu fico impressionado. Como é que... E o pessoal assim, ó, com o dedão dizendo. Então, é um negócio estranho, né? O camarada convenceu a 837 mil pessoas que Roma é banhada pelo rio Nilo e não pelo rio Tibre. Mas isso aí é um assunto que só a geografia bíblica ajuda aquele que se envolve. O propósito do Evangelho de Mateus. Entende-se que seu objetivo era mostrar Jesus aos judeus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei de Israel. Anote aí, a palavra Messias quer dizer ungido. Ungido. Então, vamos entender melhor. Qual o significado do nome do nosso Salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma grega de Yoshua Hamashia. Yoshua Hamashia, que quer dizer o Salvador ungido. O nome Jesus Cristo, na verdade, é a forma grega, Jesus Christos, que traduzido para o português ficou Jesus Cristo, mas a forma original, que é no hebraico, Yoshua HaMashiach. Mashiach quer dizer Messias, ou, traduzido, ungido. Então, os judeus estão esperando até hoje o Mashiach, ou seja, o ungido, para restaurar a nação de Israel. E alguns elementos em Mateus deixam isso muito evidente. Olha só, por 18 vezes lê-se a expressão para que se cumprisse o que fora dito. Assim, Mateus busca colocar Jesus como cumprimento das profecias judaicas sobre o Messias. Outro ponto importante, isso aqui não pode ser esquecido. Mateus inicia com a genealogia de Jesus, provando o direito legal de Jesus, qual herdeiro de Abraão e de Davi. Deixa eu mostrar a vocês como é interessante isso aqui. Abra lá sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus. Isso aqui é interessantíssimo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. E abra depois o Evangelho de Lucas, se você puder ter esses 2 textos abertos. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Primeiro, por favor, abra Mateus, capítulo 1.
Aí você coloca um marcador de Bíblia, uma caneta, aí segura, não fecha, aí abre ao mesmo tempo Lucas, capítulo 3, verso 23. Muito interessante isso aqui. Interessantíssimo. Eu vou repetir o que eu acabei de falar agora. Preste bem atenção. Mateus inicia com a genealogia de Jesus, provando o direito legal de Jesus, qual herdeiro de Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Aí você vai lá em Mateus 1:1. Me acompanhe, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Anotaram? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Na linguagem bíblica teológica, a palavra filho não quer dizer unicamente e somente o filho biológico, direto. Meu filho se chama Israel Levi. Então, ele é meu filho direto, biológico. Benjamim é o nome do filho da nossa irmã Laodiceia. Mas a palavra filho, no contexto teológico do Novo Testamento, não apenas significa filho, senão também descendente. Então, a tradução mais aplicável para esse texto aqui de Mateus 1 é livro da genealogia de Jesus, descendente de Davi, descendente de Abraão. Anotou? Olha que interessante, né? Então, aqui o termo filho, no Novo Testamento, ele tem uma abrangência muito maior do que o significado biológico de pai direto para o seu posterior descendente. Se você observar que a genealogia de Mateus, ela trabalha no sentido ascendente. Vem lá de trás até chegar a Jesus Cristo. Agora, olha Lucas comigo. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Olha essa expressão aqui. Se você nunca prestou atenção, olha como que diz aqui. Era como se cuidava. Isso quer dizer, não era Jesus filho biológico direto de José. Como se cuidava filho de José, filho de Eli. Está notando? Olha que interessante isso aqui, né? Então, aqui o texto prova que Jesus não era filho biológico, filho direto de José. Aí vemos uma curiosidade. A genealogia de Jesus em Lucas trabalha no sentido contrário. Está me acompanhando? Lá em Mateus, vai lá de trás, descendente de Abraão, até chegar a Jesus Cristo. A genealogia de Lucas é no sentido ascendente. Vai do menor para o maior. Então, começa José, Eli, Matate, Levi, Melqui, Janaí, José. Para facilitar, a genealogia de Jesus do lado de Mateus está falando o lado materno, o lado de Maria. Mas a de Lucas apresenta o lado paterno, o lado de José. Mas o texto de Lucas é mais interessante. Deixa claro, é o lado paterno, mas Jesus não era filho biológico de José. Mas o mais estranho de tudo isso, agora você vai dar glória. O mais estranho isso, que tanto que do lado materno, que é Mateus, do lado de Maria, que é o lado biológico, que Jesus era filho biológico de Maria. Vocês concordam comigo ou não? Sim, irmã Laodiceia. A minha, quando está em Lucas, ela fala
Genealogia de Maria, mãe de Jesus Cristo, na linhagem de Davi, por meio de Natã. A minha é em Lucas que fala. Em qual texto? Fale. Um pouquinho antes do 23, nessa Bíblia. Me dê o texto certo. Me dê o texto certo, por favor, que eu vou lhe explicar. Tá, o livro de Evangelho de Lucas, capítulo 3. Aí, antes de chegar no versículo 23, eles fizeram essa anotação. Mas qual o versículo? Onde está o versículo? Antes do 23. Não qual é versículo? Um versículo, é só a anotação. Isso é uma hipótese, não é uma afirmação. Isso é uma teoria. Por quê? Porque quando você traça as duas genealogias, vai chegar num ponto que a genealogia de José e de Maria se encontram. Em que sentido? Porque os dois chegam no meio, exatamente no meio, se encontram no mesmo tronco familiar. Qual é o tronco familiar? A tribo de Judá. Mas se nós olharmos de cima a baixo, Mateus apresenta o lado de Maria, o lado materno. E este é o lado mais importante, porque o lado materno qualifica ao herdeiro do trono de Judá, sendo o Messias, Jesus Cristo. Verso 23, nós também vemos outra coisa interessante. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ninguém se perguntou alguma vez na vida o que isso quer dizer? Por que 30 anos Jesus começou o seu ministério? Alguém tem uma ideia lá vaga do que isso se trata? Aqui tem uma revelação bíblica e histórica muito interessante. Por que razão Lucas faz questão em dizer que o ministério de Jesus começou exatamente aos 30 anos? Isso aqui é um fato. Mas esse fato bíblico tem uma importância profética tremenda. Alguém imagina do que se trata, do que seja, o porquê disso? Quero dar 75 pontinhos. Rapaz, vocês hoje estão meio paradinhos. Vamos lá. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Estamos de acordo com isso? Ele ficou muito claro. Eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la ou abrogá-la, como diz uma tradução. Jesus cumpriu os 613 mandamentos da lei. Ninguém conseguiu, mas Jesus conseguiu. Além de Jesus cumprir os 613 mandamentos da lei, ele tinha que ser judeu em todos os sentidos que a lei exigisse. E para Jesus provar que era o Messias, ele também tinha que entrar no requerimento que praticamente ninguém conseguiu chegar à perfeição, como Jesus chegou. E qual foi esse requerimento? Jesus tinha que ser preparado para ser um rabino. Se você estudar, o rabino começa a ser preparado, sabe a partir de que idade? 12 anos. 12 anos. Essa é a razão por que Jesus aparece no templo conversando com os doutores da lei. 12 anos. Que coisa interessante. Coincidência, não. Tudo planejado pelo Pai Celeste. E o rabino teria que gastar 18 anos da sua vida. Estar formado aos 30. E Jesus começa o seu ministério com que idade? 30 anos. Então, Jesus cumpre perfeitamente a lei. Além de cumprir os 613 mandamentos, cumpre este requisito para que ele seja qualificado como rabino, o Messias e o Salvador de Israel. Mas o que estava encobrindo a visão dos judeus? É um véu espiritual que impedia com que eles entendessem que Jesus era definitivamente, né, o descendente de Davi e o descendente de Abraão, que viria para o quê? Resgatar a nação de Israel. Estou deixando isso bem enfatizado para vocês entenderem a importância que dá ao evangelista Mateus a pessoa de Jesus Cristo com respeito à sua genealogia. Voltando à apostila, Mateus dá ênfase na superioridade do ensino de Jesus sobre a antiga lei, mostrando que como um grande mestre aprovado por Deus.
Era muito complicado qualquer pessoa em Israel ser chamada de Rabi ou Raboni. Esse título não era muito fácil. Para alguém ser reconhecido publicamente como Rabi ou Raboni, tinha que ser alguém de um elevado nível de excelência, não apenas no conhecimento da Torá, mas também na propriedade espiritual. E todos, desde o povo mais humilde até os fariseus, não tiveram outra opção senão reconhecer definitivamente Jesus como o grande rabi de Israel. Virando a página 14, falando ainda de Mateus, o grande uso dos símbolos, números e termos judaicos, Corban, em Mateus 15:5, ou um costume como de comer sem antes lavar as mãos, sem qualquer nota explicativa. Traz a expressão reino de Deus, que no grego é basielia, por 55 vezes. Há uma variação, né? Há textos que trazem como 50, 52, mas a média é acima de 50 vezes. A aplicação: Jesus é o Messias prometido, pois o que Deus promete, ele cumpre. Deus não deixa o seu povo sozinho, mas Jesus faz-se Emanuel. Esse é um outro nome de Jesus. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas a tradução literal de Emanuel é muito estranha. Se você pega a palavra ou o nome Emanuel, porque todos os nomes, eu creio que você já sabe disso. Se não sabe, anota. Todos os nomes com terminação El, L, quer dizer Deus. Gabriel, mensageiro de Deus. Israel, príncipe e vencedor de Deus. Não é à toa que o meu filho, nosso filho, tem 2 Els: Israel, Levi, Gabriel, Macena. Isso é para manter a tradição, né? Meu pai quebrou a tradição. Luiz Prestes Macena Filho. Só ficou Macena, que é de Merchenar, do hebraico, que quer dizer sapato ou pares de sapato. Meu avô teve um nome autenticamente judeu, meu bisavô, todos os meus ancestrais, menos eu, porque meu pai quis ser que eu fosse diferente. Né? Meu pai e eu tivemos os 2 nomes. Aliás, na verdade, foi meu avô que quebrou a tradição. Né? Meu avô se chamava Pedro Itzhak Yehuda Ben Arabek Macena. Aí ele, para mudar, deu o nome do meu pai de Luiz Prestes Macena, certo? E o meu pai deu o nome dele para mim, Luiz Prestes Macena Filho. Mas eu falei, não está certo, vamos voltar à tradição. Israel, Levi, Gabriel, Macena. Então, todos os nomes que terminam com El quer dizer Deus, certo? E Emanuel, ao pé da letra, quer dizer Deus tabernaculizou. Que nome feio! Vem de tabernáculo. Tabernaculizar. Assumir a forma de um templo ou de um tabernáculo. Em outras palavras, Deus se encarna, assume a forma humana. Esse é o significado da palavra Emanuel. Deus conosco é uma tradução livre. Deus conosco. É mais fácil do que dizer Deus tabernaculou, que fica um pouquinho mais complexo. Além disso, somos chamados para uma missão e proclamação das boas novas a todos os povos. Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na Terra. Gente, eu quero dar 50 pontos. O que significa a palavra igreja? Alguém se lembra? Eu já falei por aqui. Igreja, igreja. Amados para fora. A irmã Ana Paula fez um gesto, mas não abriu o áudio. Eu esqueci. Ah, irmã Laodiceia que levou os 50, deixou a irmã Ana Paula ver navios. Ei, irmã Laodiceia! Irmã Laodiceia estava com o gatilho acertado. Irmã Laodiceia, 50 pontinhos para a senhora, né? Mas a irmã Ana Paula. Ficou um negócio estranho, mas tudo bem. Mas agora a irmã Ana Paula está mais ligada agora. Ela já está com o dedinho no controle remoto. Não dá. A próxima, ela não perde por nada, né? Só se ela estiver desatenta. Então, igreja, chamados para fora, vem da palavra grega
eclesia. Então, Deus tira do meio do mundo um povo, separa, seleciona, chama para fora, para fazer uma tremenda diferença. Versículos chaves no Evangelho de Mateus, Mateus 5:17 e Mateus 28, 18, 20. Então, esses são os dois versículos chaves, os versículos mais importantes do Evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos. Lembremos-nos que Mateus viu, acompanhou Jesus, foi chamado por Jesus, foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Marcos não. Vamos ver então as características de Marcos. João era o seu nome hebreu, Marcos o nome latino. Então temos aí outra possibilidade de outro personagem do Novo Testamento ter tido duas nacionalidades, tá? Uma nacionalidade judaica e outra grega ou latina. Então tinha provavelmente a cidadania romana. Está entrando a nossa irmã Verônica agora, antes tarde do que nunca. Rapaz! Glória a Deus! Jesus trouxe de volta a nossa irmã importada do Brasil. Por enquanto ela está lá no oculto, está lá no manto. Mas vamos lá. João era o nome hebreu, Marcos o nome latino. Viajou para Antioquia na companhia do seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo. Paulo, na primeira viagem missionária, não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas acredita-se que fazia parte do grupo maior dos discípulos. Se tornou um discípulo do apóstolo Pedro. Anote isso aí. Marcos não conheceu Jesus. Marcos não conviveu com Jesus. Marcos não experimentou da companhia de Jesus e, consequentemente, não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Foi, sim, discípulo de Pedro. Então, tudo que Marcos soube, ou sabe, ou relatou, ou narrou, ou expressou da parte da vida de Jesus tem ligação com a sua convivência com Pedro e com a documentação que chega às suas mãos. Uma Laodiceia. Professor, esse aqui é o João Marcos que não deu muito certo com Paulo ou não? O próprio. Manda João Marcos agora vir comigo. Na primeira, João Marcos não está preparado não, fica quietinho. Vai, te prepara, na hora certa eu te chamo. E aí lá na frente, em uma das epístolas, se não me engano, Paulo aos Colossenses, traze-me a João Marcos, porque agora me é o quê? Útil. Porque ele já tinha passado um tempo de amadurecimento, de preparação. Por essa razão, então, pelo fato que Marcos, o João Marcos, fora discípulo de Pedro, de quem ouviu as narrativas mais próximas sobre Jesus e as registrou no seu evangelho. A data da redação de Marcos ela também está bem parecida com a data de Mateus, de 50 a 60 depois de Cristo. Porém, o local está em Roma. Propósito do evangelho. O evangelho de Marcos parece ser direcionado aos crentes romanos, particularmente os gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no evangelho. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus mostrando que o mesmo Salvador do mundo buscou ser servo e sofrer por amor. Olha que interessante isso aqui. Assim buscou fortalecer a sua fé dos crentes diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser seus discípulos. Muito interessante a aplicação deste evangelho. Assim como Jesus foi um servo humilde, nós também devemos ser, não buscando ser servido, mas servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Não importa quais sejam as provações, Jesus nos chama a fidelidade de uma vida de humildade, serviço e discipulado. Anote aí, irmãos. Há uma escada para servirmos a Deus corretamente. Eu quero acreditar que na sua casa deve ter algum tipo de escada, por menor que ela seja. Alguém tem alguma escada na sua casa? Por menorzinha que ela seja? Eu creio que todos nós temos uma escada, né?
Eu aqui no meu apartamento, que eu moro aqui no 3º andar em Malden, Massachusetts, eu tenho 2 vãos de escada. Venho lá do térreo, moro aqui no 3º andar. São 2 vãos de 18 degraus. Então, todo dia, eu subo 36 degraus e desço 36 degraus. Às vezes, 3 vezes por dia. Às vezes, 4. Mas como eu trabalho na maioria do tempo em casa, então eu só faço esse tipo de exercício quando eu tenho necessidade de sair, fazer uma compra para a minha própria casa, para as coisas da escola teológica. Todos nós conhecemos uma escada e necessitamos de uma escada. A vida espiritual é diferente. Ela tem uma escadinha pequena, de 3 degraus. Só que essa escada ela é maravilhosamente importante. É a chamada escada daquele que serve a Cristo. E como é constituída essa escada? 3 degraus. Primeiro degrau, o degrau do discipulado, o degrau de ser discípulo. Ninguém pode servir a Deus sem primeiro passar pelo degrau de ser discípulo. Muita gente serve mal a Deus hoje porque nunca aprendeu a ser discípulo. Muito cacique, pouco índio, diz um ditado. E tem muita gente que quer ser cacique porque nunca aprendeu a ser discípulo. Esse é o problema. Tem muita gente que quer título, quer pompa, quer reconhecimento, quer aplauso. Sabe por quê? Não aprenderam a ser servos. Para aprender a ser servo, tem que aprender primeiro a ser discípulo, a ser aluno, a ser principiante. Jesus recrutou um grupo de discípulos, 12. Dos 12 multiplicaram-se entre 70 a 72. Mas o primeiro degrau dessa escada é ser discípulo. O segundo degrau é ser servo. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus mostra o terceiro degrau dessa escada, que é o ponto máximo. Jamais não mais vos chamo de servos, senão amigos. A vida cristã é nessa escala. Tem uns que estão a vida inteira aprendendo a ser discípulo e não passam disto. Outros, graças a Deus, já estão servindo. Mas outros, Deus tem um plano maior ainda, um projeto mais amplo, mais profundo, que, na verdade, é com todos, não é apenas com uma elite. Já não mais vos chamo servos, senão amigos. Esse é o projeto que Cristo tem na nossa vida, sermos amigos. E amigo fala o quê? Um nível muito maior de comunhão e de intimidade. Marcos 10:45 é o versículo-chave deste evangelho. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Você pode achar graça que eu vou lhe dizer agora, mas antes de ser pastor, já fui presbítero de uma igreja no Brasil e comecei como diácono. E como diácono, gente, pensa numa pessoa que gostava de lavar banheiro. Eu. E vaso sanitário. Eu trabalhei numa igreja com, você não vai acreditar, 36 vasos sanitários. É uma igreja grande, de mais de 1.500 pessoas. 18 vasos sanitários no banheiro das irmãs e 18 no banheiro das irmãs. Eu fazia o trabalho voluntário de lavar. Gente, como eu gostava de entrar naqueles banheiros fétidos, sujos. Daí, 4 horas depois, eu deixava aquele ali cheirosinho, brilhando. O pastor ia lá da igreja, ia fazer a inspeção. Meu Deus! Só faltou virar espelho. O que é isso, meu irmão? Pastor, não sei por quê. Eu tenho um negócio, eu gosto de lavar vaso sanitário. Uau, irmão, que chamado estranho. Não, pastor. Eu gosto de fazer isso aqui, sabe por quê? Porque é a casa de Deus. E a casa de Deus tem que estar bonita, cheirosinha, brilhando. Mas o irmão vai querer alguma coisa? Não, irmãos, eu trabalhava até as 3 horas da tarde como funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Até isso Deus me privilegiou. Saí do meu trabalho, em vez de ir para casa, eu ia para a igreja, lavar os banheiros. Eu fiz isso por 4 anos seguidos, com alegria tão grande. Depois que eu me tornei presbítero,
pedir, pastor, me permite continuar fazendo esse trabalho? Mas você é presbítero? Não, eu continuo sendo diácono. E continuei lavando os banheiros. E ninguém estava entendendo. Pô, o cara agora é presbítero, tem que ficar lá no púlpito sentadinho, junto com os pastores? Não, eu continuo aqui dentro, continuo sendo diácono. Quando eu fui levantado a pastor há 34 anos atrás, trabalhei em 2 igrejas. Gente, não teve jeito, continuei lavando banheiro e atendendo o povo na porta. Mas você é pastor, não faz sentido. Como não faz sentido? Eu continuo sendo diácono, continuo amando receber o povo na porta e continuo amando lavar banheiro. Até que um dia um pastor ficou bem chateado. Não, nenhum pastor meu vai ficar lavando banheiro mais. Me deixa mais 6 meses, por favor. Só mais 6 meses. Não me tira esse fazer, não. Aqui em casa é uma briga. Entre nós aqui, eu estou falando baixinho, porque dá briga, que minha esposa está do outro lado. Na hora de lavar o banheiro, o vaso é meu. É um negócio estranho. Não me pergunte por quê. É porque eu sempre gostei de ter esse sentimento de limpeza, de cuidado, de carinho. Não que minha esposa não o faça bem, ela faz até melhor do que eu, mas não toca no vaso sanitário. É a parte do banheiro que fica na minha responsabilidade. Por que eu estou mencionando isso, gente? Tem pessoas que perderam o senso do que é servir. Como parece que elas, quando elas sobem ministerialmente, elas se acham peito cheio, se acham melhor do que os demais. Eu acredito, irmãos, no que Jesus nos ensinou, né? Que nós fomos chamados para servir. E Jesus veio trazer um ministério que ele é muito difícil de ser cumprido hoje em dia. Sabe qual é o ministério? O ministério da toalha. Esse ministério é difícil. Fale, irmã Laodiceia. Eu parei para pensar aqui um minutinho o senhor falando sobre vaso. Nós estamos chamados de vaso também. Talvez seja assim, Jesus te ensinando a pegar os vasos sujos e limpar eles, né? Dar aquele processo todo, assim, né? Deixa quieto, meu irmão. Já peguei cada vaso que só Deus na causa. Me dava graça. Chega, eita, bicho feio! Mas depois de deixar aquele ali bonitinho, arrumadinho, brilhando, e não tinha um index naquele tempo, irmãos. Era só da cáustica. Olha, eu colocava máscara no rosto, aquele óculos de mergulhador, aquele pequenininho, né? Porque a soda cáustica, ela, além de mexer com a respiração, ela mexe com os olhos, ela traz uma incomodação visual violenta, né? Mas eu fazia com alegria, não tinha um index, era só da cáustica, era um negócio assim, brabo, né? Mas vamos trazer isso para a vida espiritual, né? Como a irmã Laodiceia, ela menciona, né? E muitas das vezes nós temos um trabalho bem parecido, né? Na escola teológica, por exemplo, nós estamos aqui ajudando com que os vasos também sejam limpos. Não os vasos sanitários, mas os vasos do coração, os vasos da alma, os vasos do espírito, que muitas das vezes precisam ser limpos, purificados, né? E, digamos assim, santificados da parte do nosso Deus. Professor. Sim. Resumindo, sua chamada é cuidar de vaso, limpar vaso. Irmã Verônica, bom ouvir a senhora. Você está no invisível, qual o problema? Qual o manto? Eu consegui trocar o curso para tarde, né? Entendi. Eu consegui trocar hoje para tarde, só que eu cheguei com muita dor de cabeça, minha cabeça estava estourando. Tranquila. Eu tomei a medicação e dormi mesmo. Tranquila, eu já entendi. Eu pensei que a senhora tinha sido arrebatada por alguma ação missionária. Eu falei, será que a missão levou a irmã Verônica para algum lugar? Mas fica à vontade. Se a senhora precisar ficar no invisível por hoje, fica. Se quiser aparecer, aparece. Fica bem à vontade. Já tomei medicação, obrigada. Lucas. O mesmo autor produziu Lucas e Atos, sendo que a tradição, olha que interessante, unânime, atribui tais obras a Lucas. Ele é o médico amado. A maioria de nós conhecemos Lucas como o médico amado. Confere. Mas a história paralela diz que Lucas era muito mais que o médico. Foi muito mais que o médico. Anote aí. Lucas foi biólogo. Lucas foi historiador. E Lucas foi geógrafo. Oh, que interessante! Então, Lucas, ele era um polímata. Que palavra é essa? Polímata. Aí você vai no dicionário.
Polímata é uma pessoa que exerce várias atividades, tem vários talentos ao mesmo tempo, né? O maior polímata de toda a história da humanidade, registrado em livros de história, foi o pintor, arquiteto, engenheiro e escultor italiano Leonardo da Vinci. Já ouviram falar de Leonardo da Vinci? O autor da Mona Lisa, o pintor. Então, ele é considerado o maior polímata de toda a história da humanidade. Ele tinha 9 atividades. O cara era demais, fazia tudo. Não foi químico, né? Ainda que alguns historiadores alegam que ele se lançou a ser alquimista em dados momentos, mas ele é mais conhecido por ser pintor, escultor, arquiteto, engenheiro. Foi o inventor da asa delta. Se você pensa que quem inventou a asa delta coisa de 40, 50 anos, errado. Foi Leonardo da Vinci que inventou a asa delta em 1451. Que coisa louca, né? E Lucas era mais ou menos parecido com Leonardo da Vinci, né? Era polímata, médico, biólogo, geógrafo, historiador, e tinha várias atividades. Por ser um homem que dominava vários talentos no conhecimento humano, é óbvio que o evangelho que ele redigiu nos traz detalhes de uma riqueza que nós não vamos encontrar em nenhum dos outros evangelhos. Foi companheiro fiel de Paulo. Lucas era gentio, companheiro de Paulo e médico. Escreveu 2 volumes, Lucas e Atos, como 2 volumes sobre a história do cristianismo, início e desenvolvimento. Um se refere à vida e ministério de Jesus, o Evangelho, e outro à expansão da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Lucas é, de certa forma, considerado o primeiro historiador da igreja. Isso aqui é lindo. A data... Sim. Eu queria perguntar ao senhor, acho que não viu. É verdade que Lucas, eles falam que Lucas era médico, né? Perfeito. Mas ele era médico mesmo, formado, porque eu já ouvi falar que as pessoas, que Lucas não, ele era médico, por exemplo, porque ele conhecia muito de plantas e ele era como se fosse hoje um raizeiro, porque naquela época não tinha médico. Isso procede? Não. Lembremos-nos que estamos falando De um gentil. De 35, 40 depois de Cristo. A medicina que hoje conhecemos, pelo menos a base, se quiserem anotar, fiquem à vontade, você não é obrigado a anotar. Mas a medicina que hoje conhecemos, ou a base da medicina que hoje conhecemos, vem de 250 a.C., da antiga Grécia. Lembre-se que o pai da medicina foi Sófocles, né? Sófocles. A história diz que o pai da medicina, da antiga medicina, na antiga Grécia, foi chamado de Sófocles. Por ser Sófocles o pai da antiga medicina na Grécia, então os princípios básicos que a medicina hoje exerce, né, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, os problemas do coração, da circulação sanguínea, essas coisas bem básicas, já eram conhecidas na antiga Grécia, dado o ano de 250 a.C., certo? A medicina moderna ela começa a ganhar corpo depois dos anos 60 e os anos 70, mas não procede porque Lucas ele tinha uma formação grega. Por ele ter uma formação grega, ele conhecia, então, com consistência, pelo menos para nós hoje, é chamada de base, mas na época de Lucas não era uma base, era considerada já medicina avançada. Eusébio de Cesareia, outro historiador paralelo da igreja, alega que Lucas chegou a ser um aprendiz de botânica, ou seja, que ele tinha conhecimento de botânica. Provavelmente esta teoria que a irmã Verônica leu ou ouviu falar vem exatamente desta linha, né, histórica que mostra que Lucas era aprendiz de botânica, ou em forma, para nós entendermos, um tipo de um raizeiro. Porém, no conhecimento da medicina da antiga Grécia, era definitivamente Lucas, um médico bem avançado e bem especializado. Mas nos dias de hoje, Lucas não passava de um simples auxiliar de enfermagem, correto? Mas na época não, ele estava numa situação
muito privilegiada como médico. Vamos lá. Só mais uma pergunta. É verídico que ele poderia ser um suposto advogado também? Há uma teoria porque alguns escritos do historiador grego Heródoto trazem uma suspeita que Lucas teria um conhecimento de causas civis e jurídicas. E isso não era comum para um médico, não era comum para um biólogo, não era comum para um geógrafo, muito menos para um historiador, né? Pelo menos Heródoto traz 2 manuscritos que relata que Lucas tinha, não é, um considerável conhecimento da área civil, jurídica e criminal, muito incomum para alguém que não fosse um advogado, não é, ou um procurador das leis, como era chamado na Antiga Grécia, que na Antiga Grécia não existia a expressão advogado, senão paráclito. Então, a expressão paráclito é um nome bem antigo usado na Antiga Grécia. A pessoa tomava a defesa de uma pessoa acusada de alguma irregularidade civil ou criminal. Então, essa abordagem da irmã Isa procede, mas não seria o advogado no pleno sentido, como nos dias de hoje, e nem nos tempos de Lucas. Porém, ele tinha, sim, um conhecimento de leis, que o poderiam considerar até uma espécie de assistente de Paráclito, não o Paráclito propriamente dito. É bem interessante isso. Procede o que a irmã Isa está aqui nos colocando. Qual o propósito, aliás, o local da redação do Evangelho de Lucas? É um pouco incerto, mas a cidade de Antioquia da Síria pode ser o local. Há uma boa possibilidade. Propósito do Evangelho de Lucas: buscou apresentar Jesus como o perfeito homem divino. Escreveu para o povo grego, cujo ideal era o homem perfeito. Como historiador, buscou apresentar um relato certo e convincente sobre os eventos da vida de Jesus, e é o único evangelista. Isso aqui vale a pena você passar um highlight. E é o único evangelista que declaradamente empreendeu algo com uma pesquisa biográfica. Que coisa interessante. Então, se você analisar com atenção, a narrativa do Evangelho de Lucas é como fosse uma biografia, um relato da vida de pessoas, cujo maior foco, sem dúvida nenhuma, lançada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso também ele é chamado de o evangelista do Espírito Santo. A versão Padre Matos Soares, de 1946, que é uma Bíblia católica, o livro de Atos dos Apóstolos, né, está escrito com o seguinte título: Atos do Espírito Santo. Não sei se alguém já ouviu falar disso, é bem interessante, né? Mas essa é um título usado na versão da Igreja Católica, da tradução Padre Matos Soares, do ano de 1946. Ao invés de Atos dos Apóstolos, está escrito ali o título, Atos do Espírito Santo. Qual a aplicação do Evangelho de Lucas? Olha que interessante. Lucas tem muitas aplicações. Como médico, ele dá grande ênfase do ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos que eram literalmente impotentes para melhorar sua sorte na vida e estavam especialmente abertos à mensagem de que a vós outros está próximo o reino de Deus. Esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles ao nosso redor que desesperadamente precisam ouvi-la. Os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus de levar as boas novas da salvação para os espiritualmente pobres e necessitados. Lucas 9:10 está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o versículo-chave do Evangelho de Lucas. Virando a página, o Evangelho de João. Esse é o mais diferente de todos. É o Evangelho da singularidade. Não existe nada comparado ao Evangelho de João. Você vai ler narrativas que você não vai encontrar em nenhum dos 4 evangelhos, aliás, nenhum dos 3 evangelhos sinópticos. O Evangelho de João é consideravelmente diferente dos sinópticos em sua composição e estilo.
Tem um conteúdo rico e é teologicamente profundo, que o tornou o evangelho mais comentado de todos os tempos, considerado de muita profundeza devocional, espiritual e teológica. Era o evangelho preferido de Lutero. É inegável, de qualquer modo, que o estilo literário, bem como a teologia deste evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua assim chamada alta cristologia. Olha o que o escritor e teólogo A.T. Robertson escreveu. O teste do tempo deu ao quarto evangelho a supremacia entre todos os livros do mundo. Se o evangelho de Lucas é o mais bonito, de João é o supremo em sua altura e profundidade e alcance do pensamento. A imagem de Cristo apresentada aqui é única e conquistou a mente e o coração da humanidade. O autor. O evangelho não declara o nome do autor, mas dá o seu pseudônimo. O discípulo a quem Jesus amava. Foi quem escreveu o evangelho. João. Quem foi ele? Uma testemunha ocular. João 14. Era pescador judeu. João 21:2. Fazia parte do grupo dos 12 discípulos. Tomou parte na última ceia e reclinou-se ao peito de Jesus. Foi o único presente na crucificação. E a ele, Jesus, confiou o cuidado de sua mãe. Correu até o túmulo vazio juntamente com Pedro. Então, João assumiu um papel muito especial no grupo do círculo íntimo do Senhor Jesus. Lembra-se que dos 12 discípulos, Jesus teve um círculo íntimo, Pedro, Tiago e João. Mas dos 3, João definitivamente foi o mais íntimo de todos os discípulos do Senhor Jesus. As informações acima apontam que o apóstolo João foi o seu autor. Os pais da igreja, a expressão pais da igreja quer dizer fundadores da igreja, confirmam esta informação, ou seja, Irineu, Policarpo e João. Isso quer dizer que Policarpo foi discipulado por João e Irineu discipulou a Policarpo e assim por diante. João, para ninguém errar, era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, também conhecido como filho do trovão. A Bíblia traz um nome que se chama filho do trovão. Alguém se lembra? Boanerges. Boanerges. Se você conhece alguém com o nome Boanerges, a tradução é filhos ou filho do trovão. A data deste evangelho foi escrita entre 80 e 100 depois de Cristo, e o local provável foi a cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. O propósito de João deixa muito claro o seu propósito ao escrever. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30, 31. Como este foi o último evangelho a ser escrito, seu autor não se preocupou em repetir histórias e fatos que os outros haviam narrado, mas completará a obra dando uma outra visão. Seu objetivo era mostrar Jesus como Filho de Deus e Criador encarnado e a sua essência divina. Agora, analisa aqui comigo. Existem 3 objetivos principais para João escrever o seu evangelho. Número 1, mostrar Jesus como o Cristo e levar a fé. 2, fortalecer a fé dos cristãos perseguidos. 3, combater heresias, o gnosticismo e o docetismo. O que isso quer dizer? Vamos resumir aqui para você entender. No tempo de João, haviam 2 heresias que estavam sendo ensinadas por vários grupos religiosos para atentar, para atacar a divindade de Jesus. Uma delas chamava-se gnosticismo. O que isso quer dizer? Gnosticismo vem de gnose. Gnose vem de uma palavra grega gnosis, conhecimento interno. Os gnósticos afirmavam que você pode conhecer a Deus sem a necessidade de Cristo. Olhando para si próprio, você vai encontrar o quê? Uma sabedoria interior, uma luz interior. Isso é que ensina o gnosticismo, que não há necessidade de um salvador para nos aproximarmos a Deus. Você já encontra
a salvação dentro da sua própria luz, mas não temos luz nenhuma se não for Cristo na nossa vida para nos levar ao Pai. Então, isso que ensinava o gnosticismo. A outra heresia ensinada no tempo de João era o docetismo. Como assim? O docetismo ensinava que Jesus se tornou o Cristo depois de ressuscitado. Mas que confusão é essa? Espera aí. Os docetistas não acreditavam que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Se tornou Filho de Deus depois de ressuscitado. Antes disso, ele era só o quê? Jesus. Era um simples homem. Mas depois que ele ressuscitou, ele se tornou o quê? Cristo. Então, os docetistas negavam a natureza divina de Jesus. Só admitiam a natureza humana que repousava sobre a pessoa de Jesus. Irmãos, isso é uma confusão generalizada. E esta confusão está até o dia de hoje na cabeça de quem? Dos testemunhas de Jeová. Vocês sabiam que os testemunhas de Jeová não creem que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus seja Deus? Quem sabia disso? Os testemunhas de Jeová não creem. Não creem que Jesus é Deus e é o Filho de Deus, porque eles herdaram essa heresia docetista desde o templo do apóstolo João. A mesmíssima coisa são os mórmons. Testemunho de Jeová e mórmons, se você depois analisar com calma, são muito parecidos na maneira de crer, nas suas doutrinas, porque eles herdaram traços do docetismo e também do gnosticismo. Principais características do Evangelho de João. Irmã Laudiceia, pode falar. Professor, eu poderia, não sei se está certo, mas o senhor pode me ajudar. Você vê que a gente tem uma boa diferença de João. João era o mais novinho deles. Que andou o mais jovem de todos os discípulos. Isso. Aí a gente vê uma boa diferença no tempo que ele escreve. E totalmente diferente a forma que ele escreve, porque ele tem um laudo muito íntimo que ele teve com Jesus. Exato. Ele provavelmente pôde ter estudado o Evangelho de Mateus, de Lucas, ele pode ter visto esses evangelhos ou não? Provável. Porque tem uma diferença de tempo. É provável porque a teologia ensina que o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas foram baseados na tradição oral, ou seja, do que se ouvia, e em documentações escritas, que a teologia chama de fontes K, L, Q e M. Interessante, né? Usam 4 letras. K, L, M e Q. Cada uma dessas fontes trazem uma narrativa em separado que confirma o conteúdo dos evangelhos sinóticos. E é provável que João, por ser o mais estudado, ou seja, o mais preparado a nível de escolaridade em comparação aos demais, que ele tenha tido acesso, se não à totalidade, porém a maior parte dos documentos das fontes K, L, M e Q, com o agravante, ou por que não dizer com a vantagem, que João viu muita coisa, acompanhou muita coisa. Mas alguns detalhezinhos, se nós analisarmos, que não temos tempo para estudar a fundo só o Evangelho de João. Além de João ter estado visto, ele também fez alguns acréscimos que consideravelmente entendemos que nem em todos os fatos João estava ali 100%. Quase impossível ele estar 100% na boca da urna dos acontecimentos. Mas, provavelmente, pelo ter o conhecimento dessas fontes, ele simplesmente adiciona, e é muito sutil a maneira como ele adiciona, porque quando nós lemos esse evangelho, nós não percebemos. Eu percebo, ou vocês lá na frente, quando começarem a estudar a fundo a diferença dos 4 evangelhos, ao ler João, vão perceber que ele adiciona fragmentos bem sutis que fazem conexão entre um fato e outro, independente que ele tenha sido ou não a testemunha ocular daquele acontecimento. Então, procede esta teoria que a irmã Laudiceia aqui nos coloca. Características principais deste evangelho: simplicidade de linguagem,
A ênfase é na natureza divina de Jesus. Olha que interessante, né? Que esse evangelho ele enfatiza muito a natureza divina, ao invés da ética. A paternidade espiritual de Deus, os últimos dias da vida de Jesus e a ênfase no Espírito Santo. Livro dos diálogos. Mais do que qualquer outro evangelho, João dá atenção aos diálogos íntimos e transformadores que Jesus teve com pessoas comuns e diferentes. Não tem melhor evangelho para falar de diálogos. Nicodemos, a mulher de Samaria, os judeus na festa dos tabernáculos, a mulher adúltera, a parábola do bom pastor, instruções privadas aos discípulos, palavras de consolo e a oração intercessória, o encontro com os discípulos no Mar da Galileia. É também chamado o livro dos sinais. Este evangelho descreve apenas 7 milagres de Jesus que ele chama de sinais. Os sinais apontam, então, para quem é Jesus. Nas bodas de Caná, na cura do filho de um funcionário, na cura do paralítico, na multiplicação dos pães, no caminhar sobre as águas, na cura do cego de nascença e na ressurreição de Lázaro. Também é chamado do livro do testemunho. Olha que coisa interessante. João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus, feitas por pessoas que o perceberam como divino. João Batista disse: "Este é o Filho de Deus." André: "Achamos o Messias." Natanael: "Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Pedro: "Tu és o Santo de Deus." Marta: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus." Tomé: "Senhor meu e Deus meu." João: "Jesus é o Cristo, o Filho de Deus." É um evangelho simplesmente incomum, singular, único. E qual é a aplicação que temos de João? Aprendemos que João foi transformado por Jesus, filho de trovão, para apóstolo do amor, porque João era sangue quente. Pavio curto, não levava desaforo para casa, manda fogo do céu e queima, Jeová. Tem muitos Joões no nosso meio que precisam passar por uma experiência de conversão de caráter, se tornarem homens e mulheres mais calminhos. O apóstolo do amor. E assim ele faz conosco hoje em dia. Jesus não deve ser recebido apenas como um homem iluminado, um sábio ou um mestre da bondade. Ele é o verbo de Deus, companheiro de Deus, Deus criador e doador da vida. Ele é a luz que ilumina todo homem, ele torna aqueles que o recebem filhos de Deus. Ele é o verbo encarnado, ele quem mata a sede eternamente e faz de todos nós fontes de água. Que coisa linda! E os versículos chaves do Evangelho de João é João 20, 30, 31. Pastor, Sim. Mas o apóstolo João, ele nem sempre foi do amor, né? Pô, sempre, claro, ele foi sangue quente, como eu já falei, né? Ele foi sangue quente, né? Querendo destruir também Samaria, desça fogo do céu. Ele foi filho do trovão, ele era chamado Boanerges, né? Filho do trovão. Isso quer dizer que ele teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus e ficou calminho e mansinho, né? Mas, gente, depois que ele ficou calminho e mansinho, diz a história que na época do imperador Domiciano, um dos mais cruéis, tentou Domiciano arrebentar com João. Como? Jogou ele na ilha de Patmos. Uhum. Não bastasse, Domiciano diz: prepara aí uma caldeira de pinche, coloca a temperatura mais alta que tiver e joga o homem, acaba com ele. Diz a história que João foi jogado lá dentro e todo mundo pensava: morreu queimado. E tiram ele, sem uma queimadura na pele. Ninguém entendeu nada. Passa-se alguns meses, o imperador indignado joga ele de novo, pela segunda vez. No lapso de 1 ano, João foi jogado numa caldeira de pinche quente por 3 vezes. Depois dessa, o imperador simplesmente disse: deixa, esse aí é protegido dos deuses. Poxa, teve que se convencer 3 vezes que João era protegido, não dos deuses, mas do Deus eterno, do Deus Altíssimo, que o protegera. E cumpriu-se aquela palavra que Jesus deixou lá no Evangelho de João, capítulo 21, sobre a forma de que aquele discípulo amado não haveria de morrer. Não, em outras palavras, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 21, isso aqui é interessante. Eu quero fazer 2 rápidas observações.
neste evangelho. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 18. Aqui Jesus conversando com Pedro. Mas olha o que Jesus fala aqui sobre Pedro e sobre João. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Essa é a maneira como nós lemos em português. Presta atenção, gente, isso aqui é fantástico. Quando você chegar lá conosco estudando o bacharel em teologia, eu creio pela fé que tem aqui um grupo que vai para o bacharel, eu creio. Irmã Lodiceia, eu creio, já a irmã Ana Paula, já creio que tem um grupo aqui que vai entrar conosco no bacharel, lá na frente. Não está longe, não. Irmã Ana Paula e irmã Lodiceia estão na corrida, né? Não sei se o Renato vai querer entrar, mas aí ele fica à vontade. Isso aí, ninguém é obrigado, nem a pastora Vera, nem a irmã Cássia. Mas quem for entrar lá no bacharel, nós vamos estudar uma matéria chamada Introdução ao Grego Bíblico e Grego 1. E nós vamos descobrir textos impressionantes e assustadores. E esse é um deles. Olha o que diz aqui em português. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Mas sabe como diz no grego? Quando estiveres já idoso, te colocarão de cabeça para baixo e esticarás os teus braços. A forma como Pedro morreria. Crucificado de cabeça para baixo. Yep. A Bíblia não fala a morte de Pedro, mas Jesus dá a dica. Quando você chegar a ser idoso, pertinho da sua morte, vão te colocar de cabeça para baixo e com as mãos esticadas. Porque quando Pedro foi condenado à crucificação, segundo Heródoto e Flávio Joséfo, não quero ser crucificado como foi o meu mestre, porque sou indigno. Coloque-me de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Olha como o texto aqui é assustador. Jesus já estava dando a dica. Pedro, você vai morrer de maneira diferente. Aí o verso 19, confirma isso aqui. Ó. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Verso 20, analisa comigo. Então Pedro voltou, levantando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem esse era o discípulo a quem ele amava? João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte, todos os discípulos vão ser martirizados. Todos os discípulos vão morrer consequência de um martírio por amor a mim, menos este, João. Quando Jesus fala até que eu venha. Então, João é privilegiado em ver Jesus na glória plena quando se revela a ele ali na ilha de Patmos. E aí se cumpre. E veja só que coisa linda. Esse registro aqui aconteceu aproximadamente no ano 29, quando Jesus morre. 70 anos depois, quase, no ano 96. Olha a emoção de João em rever o Senhor na sua plena glória. Imagina ele se lembrando de tudo. Uau! Tu disseste que eu não ia morrer, estou aqui. Até que tu viesses, e aqui eu estou te vendo. Foi lindo, foi uma experiência tremenda. E eu vou ver João, e você vai ver João. E nós vamos ter o privilégio de conhecer que antes era o pavio quente, o pavio curto, e depois se tornou o apóstolo do amor. Até por ter deixado ele também cuidar da mãe dele, né? Exato. Outra coisa interessante ali, né? Jesus não deixaria a sua mãe nas mãos de qualquer um. Confiou a pessoa que ele mais amou, mais confiou e mais sofreu por ele. E realmente, João teve a morte natural, né? Segundo a história, João morreu com 97 anos de idade de causas naturais.
eu estive na ilha de Patmos. Gente, que emoção! Quando eu cheguei na caverna, que, segundo os historiadores, ele ali tem um encontro com Jesus. Gente, eu comecei a chorar. Entrei no pranto convulsivo. Foi uau! Aqui o Senhor Jesus se encontrou com João. Eu estou aqui. Que coisa louca, gente. Eu comecei a soluçar de tanta alegria. Falei, meu Deus, o homem viveu para estar aqui e não provar a morte, mas conhecer a revelação do próprio Cristo. Irmão, se Jesus não voltar até lá e o meu papel sair, já falei com outras turmas, eu vou fazer uma turnê na Terra Santa, Itália, Grécia e Turquia, e aí vou levar um grupão aí para conhecer esse lugar. Não sei se você vai ficar igualzinho a mim, não, né? Daqui a pouco começar um grupo aí de choradeiros, igual a mim, porque eu não aguento, gente. Quando eu entro em certos lugares da Terra Santa, ou em Roma, quando eu entrei no calabouço onde o apóstolo Paulo esteve preso antes de ser decapitado, eu também chorei muito. Muito. Falei, uau, eu estou aqui, gente, eu estou aqui. Quando eu fui no Areópago, é um anfiteatro lindo, e quando eu vi aquela placa, lá embaixo na base, escrito em latim, em grego, ao Deus desconhecido, eu também abri a boca para chorar. Eu falei, Pai Celestial, estou vivendo o que está escrito na Escritura. Gente, você não tem ideia como isso sacode aqui dentro, né? Porque eu sou historiador, entende? Como historiador, não tem pessoa melhor de experimentar isso na pele, né? Você passa a vida inteira estudando no papel, mas quando você do papel sai e entra na realidade da vida, é uma coisa maravilhosa. E você vê que a Bíblia, independente de ser uma questão de fé, de convicção, a Bíblia é história. Não tem como negar a existência dessa história e, consequentemente, do Deus Todo-Poderoso. Por isso, gente, pode contar comigo. Se você até lá, se Deus me der vida e saúde, Jesus não voltar, quem quiser nos acompanhar, uma turnê, Roma, Grécia, Turquia, Terra Santa, acredita, eu não quero ganhar um centavo com isso, só quero ter a alegria de levar esse grupão bonito aqui com a Bíblia na mão, né? Já rodei aquilo ali 5 vezes da minha vida, 5 vezes. E eu não tenho problema de voltar pela 6ª, pela 7ª, pela 8ª, né? E eu creio em Deus que, se Deus quiser, este ano nós vamos ser abençoados com o documento, né? E quem sabe já a partir de 2022, 2023, se Jesus não voltar, a gente já vai começar a organizar algo nesse sentido. Os exercícios já corrigimos, correto? Já está tudo feitinho? Maravilha. Alguma dúvida nesse ponto? Porque na próxima aula a gente vai dar um saltinho. A próxima aula, que é a última aula, é a finalização, nós vamos passar para a página, só para você saber, para a página número 24. Aí nós vamos falar um pouquinho de Atos dos Apóstolos e, muito rapidamente, nós vamos falar sobre os demais livros que compõem o Novo Testamento, tá bom? A aula 4 da página 19 nós não vamos entrar, porque alguma coisa já falamos, né, no estudo dos evangelhos. A aula 4, na verdade, da página 19 à página 23, é um desenvolvimento mais detalhado, né, da vida e obra do ministério do Senhor Jesus. Posso ter 10 minutinhos para dar meu testemunho, gente? Me permitam? Não estou aqui no relógio, 10 minutinhos. Meus irmãos, eu estava com uma situação desesperadora algumas semanas atrás, a ponto que eu pedi oração a vocês. Eu moro nesta casa onde estou aqui agora, eu estou aqui no escritório deste apartamento que eu alugo já há 7 anos, aqui na região de Malden, né, aqui na Grande Boston, né? Para quem não conhece, Malden está do ladinho da cidade de Everett. Eu estou aqui há 7 anos, né? Estou na América há 21 anos com a minha família, e aqui só nessa casa, nesse apartamento, é um apartamento de 4 quartos, é um apartamento muito antigo. Esse apartamento aqui tem 141 anos de idade, é mais velho do que os meus dentes, 141 anos, já foi reformado 3 vezes. O dono desse apartamento é considerado o 4º homem mais rico do estado de Massachusetts. Ele é um judeu de origem alemã austríaca. Ele é dono de 60% de todas as autopeças da cidade de Cambridge e Somerville. E ele tem uma fortuna superior a quase 900 milhões de dólares, quase. Mas é um homem assim, muito mão fechada. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque esta casa aqui é propriedade dele,
começou a apresentar problemas estruturais de 3 meses para cá. Houve uma ventania aqui no mês de maio que tirou uma placa de ferro do meu roof, que eu estou aqui no 3º andar. Então, tinha uma placa de ferro, essa placa saiu, foi arrancada por essa ventania, e no que caiu de quina, abriu uma rachadura de quase 80 centímetros de comprimento por 8 centímetros aproximadamente de largura. Como é que eu soube disso, né? O impacto primeiro foi impressionante, parecia que ia estourar a minha casa. E aí eu pedi com que uma pessoa de menor peso e menor estrutura física pudesse subir lá no roof. E aí constatou, pastor, tem uma rachadura aqui feia. E eu comecei a pensar, Jesus, o que vai acontecer agora? A primeira chuva que veio, começou a gotear aqui dentro. Goteira. Pensa em goteira, é como se tivesse um teto aberto aqui e na minha cozinha. E aí eu reclamei ao dono da casa. E ele ficou na sua. Passado 2 semanas, a minha casa teve um curto-circuito em 9 tomadas ao mesmo tempo. Eu pensei que a minha casa ia incendiar, eu ia perder tudo. Aí eu tive que tomar a iniciativa de chamar um eletricista, um irmão da nossa igreja, homem de confiança, e também tive que pedir ajuda a uma pessoa, um americano que trabalha com a área de roof, só para fazer o orçamento e dar uma olhada. Me cobraram $50 de visita, isso não é nada, mas o que eu fiquei mais angustiado é o laudo, né, que o eletricista e o especialista em roof nos deram. O roof tinha que ser totalmente consertado e isso gastaria em torno de 17 a 20 mil dólares. A instalação elétrica estava completamente comprometida. Tinha que ser trocado os cabos 12, 19 e qualquer curto-circuito, o próximo que eu tivesse, ia comprometer praticamente a casa a um incêndio. Esta obra, esse orçamento, foi orçada em 14 mil dólares. Então, em torno de quase 30 e poucos mil dólares. Eu apresentei o orçamento para o dono da casa e ele deu uma risada. Ok, eu faço o trabalho com a condição. Eu dobrar o valor do seu aluguel. Eu vou dobrar o valor do seu aluguel. Mas como? Isso não é justo. Claro que é justo. Você viveu na minha casa 4 anos debaixo de contrato. Você está vivendo 3 anos sem contrato, mês a mês. Eu faço o que eu quero. Aí eu fui entender a maldade dele. É um homem de 82 anos, mas com maldade, né? Eu quis renovar o meu contrato, mas ele não me permitiu, alegando que ele tinha confiança na minha pessoa, por ser um bom pagador. Eu entrei aqui pagando $1.300. Meu apartamento tem 4 quartos. Hoje estou pagando 1.550, 7 anos. Presta atenção. Para ele fazer essas obras, ele fez uma condição. Eu pago tudo isso e faço isso em menos de 2 meses. Só que eu vou aumentar o seu aluguel para 3.200. Não, no way. Aí nós entramos em desespero, em completo desespero. Irmãos, começamos a procurar casa em toda a grande Boston. Fomos até Lowell, Framingham. Fomos aonde você puder imaginar. Fomos a Worcester, Pittsfield. Não encontramos nada abaixo de 2.500, 2.600, 2.700, 3.000, 3.100. O desespero aumentou. A cada chuva que tinha aqui na minha casa, fui obrigado a comprar uma meia lona de caminhão para proteger aqui os computadores, as impressoras da nossa escola e proteger o meu fogão que estava em cima da reta dos vazamentos. O desespero foi aumentando. Fui até New Jersey procurar casa. Fui a Trenton, fui a Hackensack, fui a Passaic. Estive pertinho da sua casa, irmã. Entrei em parafuso. Fui em Albany. Fui em 5 cidades de Connecticut. Gente, minha vida virou um pesadelo. Eu falei, Senhor, e agora? Só um milagre. Precisamos sair dessa casa. E o dono da casa fazendo chantagem com a gente. Meu filho começa a chorar. E vamos chorar e orar, porque não temos saída. Não conseguimos encontrar um imóvel para alugar a preço compatível. Nisso, um dia, meu filho amanhece sorrindo e rindo. Falei, no dia anterior, eu estava chorando em desespero. E no outro dia, sorrindo e rindo. O que está acontecendo? Pai, encontrei um site na internet chamado Zillow.com. Não sei se você já ouviu falar. Zillow.com. E aí eu coloquei ali casas para alugar, houses for rental. Só que o sistema bateu errado. Como assim, filho? Eu coloquei houses for rental e apareceu houses for buying, purchase. Tu tá doido, rapaz? Nós não temos condição de comprar casa. Isso aqui está curto, não temos condição. Pai, você está entendendo? O site mudou a configuração
e jogou para uma seleção de várias casas. Sabe aonde? Aqui em Massachusetts? Não. Flórida. Ah? Não, isso é impossível. Não estou entendendo nada. Dá uma olhada. Ele me chamou e mostrou várias casas na Flórida. E pior, caiu para a cidade de Orlando. Irmãos, não entendemos nada que estava acontecendo. E aí eu fui no meu computador, ele me mandou o link, fui fazer a mesma configuração, e por uma razão, a princípio eu pensei, não, estou sendo hackeado, porque quando eu colocava Massachusetts, o site se redirecionava para dentro da Flórida e para dentro da cidade de Orlando. Eu falei, que loucura é essa? Alguém está hackeando a minha internet, porque eu não consigo encontrar a opção Massachusetts. Está dando sempre Flórida e sempre Orlando. Passaram-se 2 dias, meu filho entrou em parafuso. Pai, olha os apartamentos, olha as casas. Meu filho, esquece. Não temos condição, isso é impossível para o Senhor. Mas para Deus nada é impossível. Já estou pedindo a Deus um milagre. Sabe o que é um milagre? Ele vai te incomodar. E Deus vai colocar na nossa mão pelo menos 2 opções de casa. 4 dias depois, meu filho me manda um text message. Pai, abre esse link. No que eu abro o link, a opção de 2 casas em Orlando, ambas valendo $180 mil. Falei, meu filho, esquece. Então você está sonhando acordado. Pai, faz o seguinte, qual o seu dia off? Sexta-feira, eu pago a sua passagem. Vai lá, vê. Uma dessas 2 vai ser nossa. Meu filho, wake up, acorda. Pai, você pode fazer isso, eu vou pagar a sua passagem. Meu filho ficou tão insuportável, minha esposa então também estava nervosa. Ok, vou tirar meu dia off. Saí de manhã cedinho, uma sexta-feira, primeira sexta-feira de agosto. Saí, peguei o primeiro voo daqui para Orlando. Cheguei lá em Orlando, fui direto para o real estate. Estou aqui querendo ver essas 2 casas. Me atenderam muito bem. Fomos ver em Orlando. Tinha um voo para retornar, para chegar aqui de volta, 11 horas da noite. Irmãos, vocês não vão acreditar. Fui numa casa bem arrebentada, $180 mil. Abri o WhatsApp vídeo para minha família presenciar, não gostaram. Aí fui ver a outra opção, um townhouse, dentro de um condomínio. Lindo. 3 banheiros, 3 quartos, construído em 85. Próximo da International Drive. Eu falei, não, isso aqui é de luxo. Isso aqui não é para nós. Meu filho, quando viu o vídeo de minha esposa, começaram a gritar, é nossa, é nossa, é nossa. Calma, gente. Eu não tenho. O senhor não tem, pai, mas ele tem. E ele vai fazer um milagre, vai colocar nas nossas mãos essa casa. Nunca vi meu filho desse jeito. Nunca vi, gente. Quem conhece meu filho é fechadão, caladão, mas ali eu vi o sobrenatural operando. Consegui uma lender, uma senhora brasileira que me indicaram, e é cristã. Ela pegou o nosso caso, tudo isso aconteceu em uma semana. Eu voltei para Boston, aí me indicaram uma lender. Olha só, eu estou resumindo um processo que durou 44 dias. Gente, foi uma coisa de maluco, coisa de louco. Quando a lender viu o processo da nosso desejo de tentar comprar aquela casa, ela disse, eu sou serva de Deus também. A senhora é? Eu sou. Eu vou fazer de tudo para vocês adquirirem esta casa. Primeiro, aplica o senhor, com seus documentos, com seus impostos. Se não der certo, vamos aplicar o seu filho. Gente, quando eu fui aplicar com os meus documentos, que são poucos, não sou legal nesse país, não tenho nem employment authorization, quando eu fui apresentar meus impostos, simplesmente ela disse, o senhor não foi aprovado nem por brincadeira, porque o senhor está muito abaixo. Agora, vamos aplicar o seu filho. Meu filho foi aprovado em tudo, porque ele trabalha no aeroporto de Boston e ganha muito mais do que eu. Resumidamente, cada passo foi superado de uma maneira miraculosa. Aí ficaram 2 passos para terminar. A lenda disse, eu vou aplicar o seu filho num programa que é só para cidadãos dos Estados Unidos. Qual a diferença? Dá 3% de entrada e 3% de juros ao ano, mas é só cidadão que tem esse direito. Mas a senhora sabe que meu filho não é cidadão, tem o DACA. Vamos tentar? Vamos tentar? Se creres, verás a glória de Deus. Ok, vamos tentar. 2 dias depois, a própria lenda me chama. Pastor, saiu um milagre. Seu filho foi aprovado com 3% de entrada e 3% de juros. Eu comecei a chorar. Falei, Senhor, não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso.
Em 12 dias, o processo já estava em 80% adiantado. Só faltavam 2 coisas para fechar. Senhor, da onde eu vou tirar $17 mil para dar essa entrada? Que era o valor, $17 mil. E a segunda coisa, o patrão do meu filho tinha que assinar uma carta dando a transferência para o aeroporto de Orlando. Do contrário, porque toda a documentação e o salário dele era daqui, mas o banco é da Flórida. E para dar o empréstimo para comprar a casa, tinha que ter essa exigência, que o meu filho fosse transferido daqui para lá. E essa era a parte mais difícil, o dinheiro e a transferência. Você pode não acreditar. Quando o meu filho, cheio de medo, foi falar com o patrão dele, não precisa continuar, não. Em menos de 5 minutos, deu a carta de transferência. O menino veio contente. Pai, está faltando só uma coisa. E o dinheiro? O Deus que começou a obra vai completá-la. Nós tínhamos 8 dias para levantar $17 mil. A única forma que eu descobri isso, Senhor, eu vou limpar a conta da faculdade. Não tem problema. Vamos ficar sem capital nenhum. Mas o que eu tenho está aqui, Senhor. Eu apresentei a Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e os 2 peixinhos. Colocamos na presença de Deus. Senhor, e agora? E o resto? Só tínhamos 30% desse valor. E os outros 70%? Você não pode acreditar. E eu termino esse testemunho para nós orarmos e você glorificar o nome do Senhor. 2 dias depois, 2 casais de irmãos que nos conhecem já há algum tempo chamam em 2 dias diferentes. Pastor, nós sonhamos com o Senhor assim, chorando e pedindo ajuda. Não sei do que se trata, mas Deus falou no nosso coração mandar uma ajudinha para o Senhor. Nos mandaram pelo Zéu os 70% que nós precisávamos para fecharmos os $17 mil. Foram 2 casais que o Senhor usou. Eu e minha esposa ficamos em pranto convulsivo quase meia hora. Senhor, só tu para fazer isso. Senhor, em 48 horas, tivemos a entrada nas mãos. Se já aconteceu isso com você, se não aconteceu, eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus, quando ele abre uma porta, ele vai até ao final. Dia 30 de outubro, para a glória do Senhor, estamos nos mudando para Orlando, Flórida. Para a glória do Senhor nosso Deus. Não muda nada, gente. Só muda a minha posição geográfica. A escola teológica continua igualzinha. Vamos falando diretamente de Orlando, Flórida. Vou estar mais próximo da irmã Cássia, vou estar mais próximo... Vai parar de sofrer de frio agora. Irmã, são 62 anos de idade, eu já não tenho mais couro para aguentar frio. Se bem que nunca me ocorreu essa ideia, nunca me ocorreu, nunca desejei. Mas meu filho orou por 10 anos seguidos. Senhor, eu quero ver meu pai e minha mãe na Flórida, porque eles não vão ficar jovens a vida inteira. Essa foi a oração de meu filho, 10 anos pedindo, e Deus ouviu a oração do meu filho e usou ele de uma maneira extraordinária. Essa é a minha vitória, meus irmãos, e eu agradeço a vocês. Vocês participaram desta vitória. Para finalizar, veio hoje a informação do mortgage. $1.000 por mês. $1.000. Saio de um aluguel de 1.550 e, para a glória do Senhor, um townhouse de 3 quartos, 3 banheiros, lindo. Depois eu vou enviar algumas fotos para vocês verem. 1.000. Não acreditei. Quando chegou a informação, Senhor, tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém tem uma causa difícil aí? Agora, nesse exato momento, uma causa difícil? Quem tem uma causa difícil aí? Alguém tem uma causa difícil? Uma causa impossível? Irmã Cássia tem uma causa. Irmã Ana Paula, só vocês duas que têm uma causa difícil aí? Eu quero de coração, com muita humildade, orar por você que tem uma causa difícil e impossível. Irmãos, cada dia que está chovendo nos últimos dias, antes eu estava desesperado. Agora, quando chove aqui,
Semana passada bateu aqui um chuvão, mas eu fiquei feliz. Pode chover, Jesus. Puxei a lona de caminhão, cobri aqui toda essa parte aqui de trás de lona de caminhão. Está terminando essa loucura. Porque Jesus faz uma coisa tão linda que a gente pode passar dificuldade depois da vitória, que você começa a sorrir. Porque você tem a convicção que Deus cuida. Quantos de vocês têm a convicção que Deus cuida da sua vida? Quantos? Alguém tem convicção? Que Deus cuida. Gente, Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. E a minha oração é que o cuidado de Deus seja mais do que nunca grande, maravilhoso na sua vida. Primeiramente, quero agradecer as orações que vocês fizeram. Muito obrigado. Eu não podia deixar de compartilhar essa vitória que é de vocês também. Eu agradeço de coração. Vocês escreveram esta nossa vitória para a glória do Senhor. Tá? Eu quis também dar esse testemunho para fortalecer a sua fé e dizer que o Deus do impossível vai operar em seu favor. Operou em nosso favor, que nós somos nada, não somos ninguém. Somos desse tamaninho. Você é grande, grandão, e o Senhor vai operar em seu favor. Irmã Cássia tem uma causa, irmã Ana Paula tem uma causa. Quem tem uma causa aqui difícil, que precisa de uma resposta da parte de Deus? Irmã Cristiane, tem mais alguém que tem uma causa difícil, que quer uma resposta da parte de Deus? Vamos orar ao Senhor, apresentando as nossas causas. Essa experiência que estamos vivendo me tem ensinado o seguinte: não existe nada difícil para Deus. Nada impossível para Deus. Vamos falar com Deus. Meu muito obrigado, de todo o meu coração. Nos ajude com as suas orações, né? O closing vai acontecer no dia 4 de outubro, mas já está tudo certo, tudo fechadinho, né? É uma questão formal, 4 de outubro, e no dia 30 de outubro, já é uma outra batalhazinha que estamos passando, mas Deus vai continuar operando, né? O caminhão, estamos fazendo com que o caminhão na mudança saia daqui, vamos levar praticamente tudo. O orçamento está um pouquinho salgado, mas estamos confiando que o mesmo Deus que providenciou tudo até agora não vai nos deixar na mão. Tá bem? Não vou dizer os valores. Quando eu fui ver os preços dos caminhões, eu fiquei assustado. Falei, uou! Mas aí minha esposa, calma. O mesmo Deus que começou a obra não vai parar no meio do caminho, não. Eu realmente fiquei bem assustado com os valores. Não vou dizer a você, para você não ficar mais assustado do que eu fiquei, mas já estou agradecido a Deus, que o Deus que fez o primeiro milagre, o segundo milagre, o terceiro milagre, vai continuar até o fim. Senhor Deus e Pai, quero orar pelos meus irmãos, quero orar pelas minhas irmãs, quero orar em agradecimento porque eles se uniram a nós em oração, clamaram, oraram, confiaram que o Deus da provisão é real, é vivo, é poderoso, trabalha no sobrenatural, trabalha nas nossas limitações humanas, trabalha na nossa escassez, na nossa pobreza humana. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, que eu não poderia deixar de passar em branco, em testificar do que tu tens feito e estás fazendo na nossa vida. Nunca passou na nossa cabeça o desejo de adquirir um imóvel, porque nunca tivemos as condições para tal. Mas quando Deus quer, Ele faz com que as coisas aconteçam. Quando Deus quer, Ele move céu e terra, toca corações e faz coisas além do que pensamos ou imaginamos. Senhor, aqui estão os meus irmãos e irmãs, com as suas causas difíceis e impossíveis para serem resolvidas. Senhor, estamos vivendo uma experiência realmente diferente, que há muito tempo não vivíamos. Mas eu quero que os meus irmãos e irmãs também vivam uma experiência igual ou até mesmo maior, para trazerem glória e honra para o teu santo nome. Deus, traz vitória nas causas difíceis ou impossíveis das minhas irmãs e dos meus irmãos. Entra com providência nessas causas. E eu quero ver também eles darem testemunho do que o Senhor fez em favor deles. Da mesma maneira como estou testificando com grande alegria o que Deus tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas, assim quero breve ouvir da boca dos meus irmãos e das minhas irmãs o que Deus ainda vai fazer em favor deles. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela vitória que tu já estás alcançando aos meus irmãos e às minhas irmãs. Muito obrigado pelo cuidado que tu tens tido a essa escola teológica. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É a oração que eu te faço agradecido no bendito nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. E amém. E amém. Glorificamos o nome do Senhor ou não, minha gente? Amém. Cristo Glória é a digno Deus. de toda a glória e toda a honra, não é? Sempre, sempre. Amém, Jesus. Sempre, irmão, sempre. Espero que esse testemunho tenha trazido alguma edificação para a sua vida, para a glória do Senhor, tá? E o próximo vai ser você. O próximo eu vou ouvir seu testemunho. Breve eu vou ouvir da boca da irmã Valéria, da irmã pastora Vera, da irmã Cássia, da irmã Laudicea, da irmã Ana Paula, da irmã Cristiane, desse casal bonito na terra, da irmã Isa, da irmã Alan, da irmã Verônica. Um grande milagre que Deus vai estar alcançando. Amém? Eu creio. Vocês creem? Eu creio. Deus também vai alcançar um grande milagre na vida do Renato, na vida de cada um de nós que cremos para vermos a operação de Deus. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado mais uma vez pelas orações, né? Vamos estar sempre em contato, não mais mudar nada, a escola continua a mesma, só eu que me afasto geograficamente, mas eu vou estar só no ano que vem, aqui em Massachusetts, fazendo 3 formaturas, né? Que já estou planejando 3 formaturas só aqui, e a da Flórida já está lá, pertinho, né? Da irmã Cássia, da irmã Márcia Perpétuo, que é da turma da quarta-feira, já vai estar pertinho. Mas vai ser um prazer, se um dia você for na Flórida, passe na nossa casa e nos visite. Vai ser um prazer ter a presença de vocês conosco. Vamos, então, trazer o nosso lema para terminar. Voltamos na próxima semana, se Deus Logo quiser. vai ter mais alunos aqui na Flórida também, com certeza. Se Deus quiser, né, irmão? Eu vou estar com mais facilidade agora para me deslocar lá, né? E também nós já estamos nos aproximando de algumas igrejas hispanas para termos também as nossas classes em espanhol. Vamos, então, para o nosso lema. Obrigado pelo tempo e pela atenção de vocês. Seriedade. 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 Compromisso. Disciplina. Disciplina. Ih, vocês estão muito desanimados, parece que o testemunho não trouxe ânimo. Vamos lá. Seriedade. 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 Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. É Disciplina. necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça Necessário Que eu diminua. e que eu diminua. É Que eu necessário que ele diminua. cresça. É necessário que ele É cresça necessário que ele Diminua. cresça. e eu Que eu É diminua. necessário que ele cresça. é necessário que É ele cresça. E que necessário eu que ele cresça. diminua. Diminua. Eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Não se esqueça, próxima semana, dia 23, é a última aula desta matéria. No finalzinho, a nossa provinha. E a próxima matéria qual vai ser? Doutrina da salvação. Soteriologia. Essa matéria vai abalar até do tutano da sua cabeça ao dedão do pé. Tá? Soteriologia, doutrina. Se nós já fizemos essa matéria, geografia bíblica. Tranquilo. Eu sei que alguns já fizeram essa matéria, mas outros não. Alguns já vão passar para o médio em teologia, como a irmã Ana Paula, mas fique tranquilos, nós continuamos na rotatividade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, em o nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Obrigado, irmã Valéria, irmã Laudicea, irmã Ana Paula, irmã Cássia, irmã Vera, irmã Cristiane, Renato, Isa e Ala, irmã Verônica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima quinta, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Senhor, irmão.